Olá, eu sou o pastor Júlio César e hoje a gente vai estudar a lição 4, a implicação teológica do tabernáculo, da revista Conectar Mais, da editora Betel Dominical. Estamos aqui no nosso terceiro trimestre, né, trabalhando o tabernáculo, é o nosso tema. Você pode baixar esse slide aqui embaixo, na descrição desse vídeo, lembrando que não é cópia da revista, mas é um subsídio que você pode usar na sua sala de aula. Se você tiver computador e tiver também o projetor, você pode usar o Datashow para poder projetar na sua aula. É só você editar esse slide que você baixa gratuitamente, tá ok? Aqui embaixo, no nosso plano de aula, produzido aqui pelo canal Boa Semente. E também você pode usar como seu próprio plano de aula. Então, você vai dar print na tela ou você pode imprimir e usar para você estudar e preparar uma aula abençoada. Então, faça também o nosso curso aí, também para você que quer se aprimorar, quer melhorar cada vez mais, né? Faz o nosso curso, vai ser benção para a sua vida. São 6 aulas aí pela Hotmart e a gente ensina ali como dar aula para a Escola Bíblica Dominical, como montar uma IBD, a história da Escola Bíblica Dominical. Você recebe seu certificado tudo online, você paga num boleto, também no cartão de crédito e você pode parcelar ainda. Então também a descrição está aqui embaixo, no link você clica aí e se inscreve. Vem ser nosso aluno, estuda com a gente, tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida e vai aprimorar a sua vida cristã. Vamos então à lição de hoje, lição 4, a implicação teológica do tabernáculo. Para isso, o nosso versículo do dia está em 2 Coríntios 3:7. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória que havia no seu rosto, a qual era transitória. Verdade aplicada, o Novo Testamento tem como base o Antigo Testamento, que é o que sempre a gente está dizendo aqui, né? O Novo Testamento é baseado no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é como se fosse sombra, né, do Novo Testamento, ou seja, ele aponta para o Novo Testamento. Os objetivos dessa lição são 3: compreender a revelação de Deus no tabernáculo, destacar os aspectos teológicos existentes no Antigo Testamento e perceber a grandeza de Deus nos detalhes do tabernáculo. Nosso motivo de oração é: estejamos em oração para que venhamos ser impactados todos os dias com a glória de Deus. E essa glória de Deus é a mesma que havia lá no tabernáculo. Introdução. Os detalhes do tabernáculo revelam temas que seriam transformados em teologia, tais como soteriologia, amartiologia, cristologia e outras. Então, nessa aula de hoje, você vai abordar o seguinte tema: ver como é que, a partir da tipologia do tabernáculo, vai se desenvolver temas doutrinários que são centrais para a vida cristã. E aí ele cita aqui para a gente quais, e é o que a gente também vai estudar hoje aqui, ó: soteriologia, amartiologia, cristologia e outras. Cristologia é o estudo de Cristo, né? Mas o que é soteriologia? O que é amartiologia? É o que nós vamos estudar hoje. Antes da gente falar então sobre isso, vamos também falar para você o que significa doutrina, né? O que é doutrina? As pessoas antigamente tinham uma visão de doutrina como cabelo, se pode cortar cabelo, se não pode cortar cabelo, se tem que usar calça, se pode usar brinco. A gente entendia a doutrina como isso. Na verdade, a palavra doutrina não significa costume, porque isso é costume. O costume muda de lugar para lugar, o costume muda de geração para geração, o costume muda de país para país, mas a doutrina não. A doutrina ela não muda, ela é universal, ela não muda de lugar para lugar, ela não muda de país para país, nem de geração para geração. Porque a doutrina, na verdade, não são os costumes, não é o que a pessoa usa, o que a pessoa veste. A doutrina é uma reunião dos fundamentos e ideias que, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Reunião também de preceitos básicos que compõem um sistema, que pode ser religioso, pode ser político, social, econômico e etc. Então, doutrina, simplificando, é o estudo que compõe um saber, algo ou tema. Então, na palavra de Deus, né, nós temos vários estudos. Estes estudos, né, que nós fazemos, que nós estudamos, compõem um conjunto de conhecimento. Esse conjunto de conhecimento nós chamamos de doutrina. Ok? Então, o que ele está querendo dizer para a gente na aula de hoje? Que a partir do tabernáculo você
consegue formar vários estudos, né? E esses estudos, esses preceitos básicos se transformaram no Novo Testamento em muitas doutrinas, em várias doutrinas com as quais nós aprendemos e nós começamos a crescer. Então, nada de confundir doutrina com costume. Hoje nós estudamos doutrina. E hoje nós vamos falar algumas doutrinas aí que são importantes, que ele vai frisar para a gente, como a martiologia e a soteriologia. Ok? Muito bem, vamos em frente. E mais importante também, passar um subsídio aí para você. Ele fala também sobre como Cristo, né, ele é a representação, aliás, como o tabernáculo é a representação de Cristo, apontando para a natureza de Cristo Jesus. Depois você dá um print na nossa tela, que ela fica aí para você como subsídio para você poder estudar. E se você for usar o slide, você pode suprimir esse slide, né? Você pode tirar ele, porque ele é só para você mesmo ter mais uma base sobre que Cristo é para a igreja e como que o tabernáculo aponta para o ministério do sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Então, esse é um subsídio para o professor saber mais sobre esse tema que a gente está abordando aqui. Vamos lá então ao nosso tópico 1, que diz o tabernáculo e a doutrina da salvação. Neste tópico, mostraremos alguns aspectos pontuados no Antigo Testamento através do culto de Levítico. E aí tem a primeira doutrina que ele trabalha no tópico 1, que é soteriologia. O que é soteriologia? Olha, parte da teologia que estuda a salvação da humanidade. No cristianismo, é uma doutrina da salvação realizada por Jesus Cristo em favor da humanidade e redenção cristã. Tá? Printa aí, acho que você já printou, e agora eu vou escrever para a gente entender. Então, sotério ou soter significa aí, ó, né, no caso, salvação, né? É uma palavra que significa salvação. Opa! E logia, você já sabe, né? Logia significa estudo. Então, o que significa soteriologia? Soteriologia significa estudo da salvação. Ou doutrina, que significa estudo, né? Também doutrina da salvação. E aqui eu trouxe um texto aqui interessante que fala sobre essa doutrina da salvação, que Cristo como o nosso Redentor. Essa é a base da salvação, da ideia da salvação. Deixa eu apagar aqui um pouquinho que está muito em cima do meu quadro. Ok? Então é a doutrina chamada doutrina da redenção, que mostra como é que Cristo nos redimiu. Né? O tema aparece muitas vezes no Antigo Testamento, referindo-se a ritos de redenção, que está lá em Levítico 25 e Ruth 3 e 4. Quem prega a palavra hebraica Gaal significa redentor, aquele que redime. Ok? Então Gaal é o próprio Redentor. Agora, o próprio Jeová é o nosso Redentor. Isso está em Isaías 41:14, 43:14. Você pode estudar depois, tá ok? E o seu povo é redimido. Gelium, Isaías 35:9, 62:12. Bom, no Novo Testamento, essa doutrina da redenção, ela é reativada ou representada pelo resgatador. Tá? Quem é o resgatador? Quem era o resgatador? Né? Aqui em Levítico, em Ruth, em Isaías, era aquele que comprava, era aquele que redimia alguém, que pagava o preço por alguém, que resgatava, pagando a dívida de alguém. Então Cristo é o nosso, no Novo Testamento, Cristo é o nosso resgatador. Ele veio para dar a vida em resgate, né? Aqui de novo a palavra, né? Gaelium, né? Aqui no grego fica lutrum, né? De muitos. Mateus 20, 28, Marcos 10, 45. Então isso aqui é só para você entender um pouquinho como funciona a doutrina da salvação, soteriologia, ok? É a ideia de que Cristo morreu para nos salvar, e a Bíblia aponta para isso. Sobretudo, que é o nosso tema, no livro de Levítico. E aí o autor começa então a descrever para a gente como que isso ocorre no livro de Levítico. O tabernáculo é a doutrina da salvação, né? Você já sabe que salvação é soteriologia. E aí no tópico 1, a gente tem
a salvação dos pecados. E ele diz o seguinte: todos os sacrifícios relatados no Antigo Testamento demonstravam a forma do perdão dos pecados, que acontecia da seguinte forma: primeiro, trazia-se a oferta, né? Aquele que pecou traz a oferta, traz o seu sacrifício. Segundo, ele confessa os sacrifícios, né, perante o sacerdote, né? Ele confessa os sacrifícios, diz o que ele pecou, diz o que ele fez de errado. O sacerdote, então, ele impõe as mãos sobre a oferta, ou sobre o sacrifício que vai ser ofertado, no caso o cordeiro, né? O novilho que vai ser ofertado, coloca as mãos sobre a oferta ou sobre o sacrifício, né? E ali havia uma ideia de transmissão do pecado do homem para aquele animal. E agora, no Novo Testamento, com a morte de Cristo no Calvário, o sangue de Jesus substituiu o sangue desses animais que era o quê? Que era sacrificado. Por quê? Porque ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus. Então, todo esse ritual, oferta, confissão, sacrifício, ele fazia parte, apontava para a morte de Cristo Jesus, porque ele seria a oferta, ele confessaria os nossos pecados e ele morreria no nosso lugar. Como a gente viu anteriormente, né? Ele redimiria, ele remiria, ele pagaria o preço. E que preço é esse? O preço do seu próprio sangue. Por isso, no 1.2 ele fala que nós devemos viver uma vida em santidade. Depois de viver 450 anos no pecado, o povo de Israel precisava aprender a viver em santidade, uma vez que ele vivia, né, no paganismo, se cultuando ou no meio de outros deuses. E Deus então vai requerer do povo a santidade. Isso está em Levítico 11:45. Sede santo, porque eu sou santo. Tal santidade era demonstrada, por exemplo, na roupa do sacerdote, onde Êxodo 28, 36, 38 tinha lá mostrando que a roupa do sacerdote ela era demonstrada através da santidade, com a mitra, que era escrita santidade ao Senhor, né? E tinha todo um ritual de purificação, de lavagem do sacerdote para que mostrasse essa santidade, essa pureza. E no Novo Testamento, Deus revela a importância, novamente, da santidade na vida do cristão. Então, nós pegamos o que aconteceu no Antigo Testamento e mostramos como é que no Novo Testamento a santidade passa a ser um preceito central, que era importante no Antigo Testamento e continua sendo no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 4:3, né, dizendo que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. E sem ela, sem a santidade, nós não veremos a Deus. Hebreus 12:14. Por isso, nós devemos viver, né, uma vida de santidade. No tópico 2, nós vamos ver o Antigo Testamento e o pecado. Aí, neste tópico, veremos que a doutrina do pecado, que você já sabe, né, o que significa doutrina, estudo do pecado, conhecido nas cátedras teológicas, porque é lá na faculdade de teologia que os estudiosos, teólogos, eles estudam os diversos temas da Bíblia e dali eles tiram uma doutrina. E uma delas foi a martiologia, que é a maneira de ser perdoado, né? A doutrina do pecado, a martiologia, que pode ser considerada como a doutrina do pecado ou a doutrina da salvação, também pode ser vista também dessa forma, porque é o modo que o homem explica por que o homem é pecador, né? E o que é o pecado. E aí nós vamos então definir o que é pecado. 2.1, o que vem a ser pecado, né? A palavra pecado significa errar o alvo. Ponto todas as vezes que erramos, portanto, toda vez que nós erramos, o nosso objetivo em Cristo Jesus, nós pecamos. Então, pecado é isso, é se afastar de Deus, é errar o alvo. O alvo do homem é a santidade, é buscar a Deus, estar com Deus. Cada vez que ele erra isso, ele comete pecado. Ok? Definição muito interessante, antiga, mas muito importante. Portanto, quando Adão e Eva comem do fruto, transgridem o mandamento, eles cometem um pecado, ok? O pecado ali é o quê? É o pecado da desobediência. Esse pecado da desobediência não é muito mais do que só porque eles comeram o fruto, mas porque ao comer eles estavam fazendo uma escolha, que era o quê? Viver independente de Deus, viver longe de Deus. Viver longe de Deus no sentido que no dia que eles comessem, eles morreriam e também eles teriam seus olhos abertos, saberiam entre o bem e o mal. No momento que eles comem do fruto, eles decidem então viver sem a direção de Deus e depender de si mesmos. Mas o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6:23. Ou seja, no momento que eles pecaram, eles têm que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, a transgressão, o errar o alvo, estar longe de Deus, estar em pecado, traz a morte, gera morte, e isso é inevitável.
Agora, o pecado, ele é perdoado, mas ele traz as suas consequências, ok? Quais são as consequências do pecado? A Bíblia é repleta de passagens mostrando as consequências do pecado na vida de uma nação, de um povo, ou até mesmo as consequências na vida de um indivíduo. Por exemplo, no jardim, Gênesis 3:24, fala que o homem foi expulso do jardim por causa do pecado. Ele pecou, não morreu naquele momento, mas o cordeiro morre por ele naquele local, né? É tirado dele a pele para vestir o homem e ele é expulso do jardim. Também o pecado separa o homem de Deus. Isaías 59:2 traz divisão entre o homem e Deus. Essas são o quê? As consequências do pecado. E 3 também traz derrotas, né? Josué 7 conta que Israel perdeu a guerra contra Ai. Por quê? Porque tinha pecado, né? Eles tinham guardado os despojos de Jericó, as capas e as túnicas de Jericó. Isso fez com que eles trouxessem anátema, maldição para dentro do povo, e quando eles foram lutar contra a cidade de Ai, eles perderam, e Josué perguntou ao Senhor por quê, e Deus disse, é porque há pecado no meio de vós. Então, essas são as consequências do pecado. Nós somos separados de Deus, nós somos expulsos da presença de Deus, e nós teremos derrotas na nossa vida por causa do pecado. Agora, como vencer o pecado? O tabernáculo também nos ajuda a mostrar isso, porque assim como o sacrifício de Cristo Jesus, né, do Cordeiro de Deus, né, é através dele que nós podemos ser libertos do pecado, porque ele pagou o preço, porque ele morreu por nós, ele pagou o preço que nós deveríamos ter pago. E no Novo Testamento, nós podemos ver que uma das maneiras que o cristão vence, segundo a revista, é através também da armadura do cristão. Efésios 6:11. Tomai sobre vós toda a armadura, né, para que possais vencer e derrotar o inimigo das nossas almas, não é? Se combater aí o bom combate. O capacete da salvação, a espada da palavra, a espada do Espírito, couraça da justiça, cinto da verdade, a bota na preparação do Evangelho da paz. Muito bem, aí chegamos no tópico 3, Cristo como centro do tabernáculo. Neste tópico veremos como Cristo, né, é o centro dessa tema central do tabernáculo, e como que ele, através do tabernáculo, nós podemos ver a Cristo em cada fase, em cada momento, em cada utensílio e em cada ação, como nós temos dito até aqui. 3. Cristo como centro do tabernáculo. E aí nós começamos no 3.1, a Arca da Aliança e a revelação de Jesus. A Arca da Aliança representava a presença do próprio Deus. Então, eles sabiam que quando Deus estava presente, era porque a Arca estava presente. A Arca simbolizava Deus entre os homens, né? A Arca era de madeira de acácia revestida de ouro por dentro e por fora. Isso também é um símbolo de Jesus. Por quê? A madeira, a acácia, tem a seguinte característica. Primeiro, ela cresce em condições áridas, ela dá no meio do deserto, né? Onde nenhuma árvore dá, a acácia ali dá, porque ela é uma árvore rude, ela permanece, ela é firme, ela é forte, ela suporta grandes temperaturas, né? E ela também produz uma goma medicinal. Quando você corta ela, sai dela uma goma medicinal. Essa goma que sai, ela pode ser usada para curar doenças. E ela não é deteriorável, apesar de estar no deserto, ela não se destrói, ela não acaba com facilidade, é uma madeira duradoura. Por isso ela simboliza o Messias, que é puro, porque ele suportou a vida no meio hostil. Os fariseus, saduceus, ele mesmo assim manteve-se puro, né, manteve-se firme, ele não se dobrou, ele permaneceu, mesmo sendo tentado no deserto, e também porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, assim como a acácia, ela produzia uma goma medicinal ao ser cortada, né, e saía uma goma dela, um líquido, uma seiva que cura, também Cristo, ao ser machucado, pisado, moído pelas nossas transgressões, o sangue que sai dele é o sangue que nos purifica e nos lava. Louvado seja o nome do Senhor. 3.2. Jesus como sumo sacerdote e como cordeiro. O sacerdote recebia o animal do pecador, que deveria ser sem mancha, defeito, para sacrificar em holocausto. Não podia ter mancha, não podia ser aleijado, não podia ser nenhum nódulo, não podia estar sujo, tinha que estar limpinho. Isso representava que a pureza e que aquele animal era perfeito. O pecador então colocava a mão sobre o animal. Lembra que eu falei sobre a transferência? Transferia o seu pecado simbolizava a transferência do pecado do homem para o animal. Não que isso acontecesse porque ele colocou a mão, mas isso era um símbolo, era uma forma de demonstrar que o que estava sobre o homem passava pelo homem para o animal, transferindo o pecado assim
o animal morreria pela culpa, tornando perdoado o pecador. Então o animal simbolizava, a partir de então, a ideia de que ele estava carregando aquele pecado. Isso também, como a gente já sabe, né, aponta para Cristo, mas só que de uma forma diferenciada, porque Cristo é, além de ser a oferta, ele é ofertante, além de ser o sacerdote, ele é o próprio sacrifício. Por isso o autor vai dizer que Cristo se tornou o sacerdote que intercedia pelo povo ao mesmo tempo em que era o próprio sacrifício. Em Hebreus 10, 11 e 12. Conclusão. Os vários rituais do Antigo Testamento estavam revelando as doutrinas que, mais tarde, seriam essenciais na defesa da fé cristã e na divulgação do Evangelho. Muito bem, complementando, o tabernáculo era um santuário portátil construído sob as orientações divinas a Moisés. Ele era o símbolo da autoridade de Deus sobre Israel e foi utilizado durante a peregrinação do povo do deserto, como na entrada em Canaã, até ser desativado na construção do templo pelo rei Salomão. Muito bem, então chegamos aqui ao nosso final. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém. Se foi bênção para você, clica no sininho em todas as atualizações, assim sempre que tiver uma coisa nova você vai ser avisado. Siga-nos nas redes sociais e seja membro do canal Boa Semente, tenha vídeos exclusivos. Você me encontra no nosso Instagram, agora nós temos o Instagram do Boa Semente, canal Boa Semente, passa lá e se inscreve, tá bom? Tem muita gente lá, tem muito material, tem muita coisa boa para você. Também você me encontra aqui no meu Instagram pessoal, julio.cesar_medeiros, no Facebook, Pastor Júlio César. Aqui está o telefone para você entrar em contato e receber gratuitamente os seus planos de aula, o seu slide. E tem também o canal Telegram, para quem não quer fazer parte de grupo, só quer receber material, e lá eu posto minhas pregações, mensagens, tudo que eu tenho, eu posto lá. Uma vez que nos grupos de Zap eu só posto EBD, aqui eu posto tudo que eu produzo. E aqui está o link para você também fazer o curso com a gente. Vem estudar com a gente, vai ser bênção para você. Deus abençoe. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Paz.